Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. A gente está dando continuidade no tópico 7, Introdução ao Estudo das Soluções. Hoje a gente vai falar então, tópico 7.6, Concentração molar. Então na última aula a gente falou sobre mol, né? Então a gente falou sobre mol justamente para a gente tratar aí da questão de concentração molar. Então vamos chegar no que é concentração molar, pessoal. Concentração em quantidade de matéria em relação à quantidade de matéria do soluto. Eita, ficou complicado de entender, né? Mas vamos lá. Medida em mols, tá? Então, lembra que a gente tratou de mols? O que era mol mesmo? Então, a gente tratou uma quantidade bem grande de átomos, certo? Em gramas, não é? Então, a gente vai tratar dessa questão quando fala-se de mols, né? E o volume da solução em litro. Então é bem parecida com a concentração comum, lembra? Porém, a gente vai utilizar quantidade medida em mol e volume. Um pouquinho parecido, porém, vai trocando algumas coisinhas. Essa concentração, então, pessoal, ela é medida por mol por litro, diferente de gramas por litro, certo? Então, mol por litro. Vamos lá, ó. Vamos considerar o suco gástrico. Alguém já ouviu falar sobre o suco gástrico? É o suco que a gente tem no estômago, tá? Essa parte ácida que derrete os alimentos aí, faz toda a digestão dos alimentos no nosso estômago. Então, suco gástrico que nosso estômago produz com finalidade de realizar o processo, então, da digestão. Beleza, vamos utilizar suco gástrico. Na realidade, trata-se de uma solução de ácido clorídrico. Alguém lembra que é ácido clorídrico? Então, a gente volta lá em hidrácidos, lembram? Ácidos formados então por hidrogênio, sem presença de oxigênio, hidrogênio e outro elemento, cloro, ácido clorídrico, certo? Relembramos aí. Em uma concentração de 0,01 mol por litro. Tá. Então o que é 1,01 mol por litro, né? Então isso daqui já é a concentração molar, não é? Então ó, já está representada para a gente em 0,01 mol por litro. Isso é a concentração molar. Mas como que a gente chega nisso daqui? Vamos lá. Isso significa o seguinte: para cada litro de água, para cada litro de suco gástrico, existe o quê? 0,01 mol de ácido clorídrico, certo? Qual que é a fórmula que a gente vai utilizar então, pessoal? M vem de molaridade, tá? Então, molaridade, concentração molar, é igual esse N número de mols, né? Então a gente vai utilizar essa quantidade de mols dividido pelo volume, certo? Uma vez que a matéria de soluto é dada em mols, tá? E o volume é dado em litros, a unidade de medida então é molaridade, é mol por litro, certo? Por isso que vem o M lá, molaridade. Também é conhecida pelos nomes concentração molar, tá? Concentração em mol por litro, ou em concentração de quantidade de matéria. Então vocês podem ver essas formas que são tratadas, tá? A gente vai estar falando sempre da mesma coisa. Questão concentração em mols, molaridade, certo? Vamos lá. Como que a gente calcula essa questão, pessoal? Como que calcula? O cálculo da molaridade de uma solução pode ser feito da seguinte forma, tá? Das seguintes formas, né? Por exemplo, sabemos que há 0,4 mols de um determinado soluto. Não vamos falar quem que é o soluto. A gente sabe que é aquele que a gente quer dissolver, né? Em 100 ml de uma solução total. Então existe 0,4 mol de um soluto, seja lá qual for, em 100 ml de solução, certo? Então, olha que a gente está trabalhando em questões microscópicas, né? Bem pequenas, vamos dizer assim. Basta substituir os valores para a gente que a gente tem na fórmula, né? M igual N, número de mols, dividido pelo volume. Ou seja, para a gente calcular a molaridade,
0,4, que é o valor dado aqui de mols, dividido por litros. Olha o seguinte, pessoal, 100 ml representa quantos litros? 0,1 litro, certo? Então, se a gente realizar o cálculo, quantos mols desse soluto vão existir por litro dessa solução? 4 mols por litro, tá? Então, a gente está trabalhando em frações menores, ok? Vamos lá, ó. Como que a gente identifica, para que utiliza isso daí, pessoal? Concentração molar a gente utiliza muito quando a gente trata de questão de laboratório, tá, pessoal? Não exclusivamente, mas é uma parte muito importante na vida de nós químicos, técnicos em geral. Calcular a concentração de determinadas substâncias. Por que isso? Para a gente determinar, né, vamos realizar um tipo específico de experimento. Esse experimento exige que a concentração da solução seja 1 mol por litro. Ou o específico experimento exige que a concentração molar seja 2 mols por litro. E assim a gente identifica o quê? Como que a gente produz uma solução, por exemplo, de sulfato de cobre a 1 mol por litro. Então a gente vai pegar 1 litro, certo? Ou a gente vai fazer quantidades menores igual a gente viu ali. Como assim? Então, como que a gente vai descobrir que é 1,0 mol por litro, né? Então, a gente vai calcular a massa da fórmula total, ou seja, vai dar o peso para a gente em gramas. Vou utilizar um exemplo mais simples, soda cáustica. A massa da soda cáustica é igual a 40 gramas. Como que a gente produz uma solução de 1 mol por litro? Então, a gente vai pegar 1 litro e adicionar 40 gramas de soda cáustica. Isso gera para a gente uma solução de 1 mol por litro, certo? E como que a gente faz uma solução de 100 ml da mesma forma? A gente vai colocar quantas gramas? Tá? Então a gente vai pegar o que? Diminui essa fração. Pega apenas 4 gramas e 100 ml. Tá? Então a gente diminui a fração para ele entender qual que é a variação e não ter desperdício. Certo, pessoal? Então a gente trabalhou um pouquinho sobre essas questões do que serve a questão da concentração molar, algumas aplicabilidades e como se calcula essa questão, certo? Então a gente vai continuar utilizando essa questão de mols, tá, nos próximos capítulos, e a gente vai estar trabalhando também essa questão da regrinha de 3, bem importante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.